Em nossos dias, quanto mais a gente vivencia um mundo de interações, maiores complexidades surgem. A ordem parece se extinguir, dando lugar ao caos e ao aleatório. Isso assusta, né? E para a gente conversar sobre esse assunto, hoje a gente vai falar sobre o humano, entre a paranoia, o real e a singularidade. A gente recebe aqui toda quarta Renê Dentes. Bom dia, Renê. Bom dia, Tiago. Bom dia, Vanessa. E bom dia, nossos queridos telespectadores. Renê, para a gente começar sobre esse assunto, né, eu acho que é interessante a gente distinguir o que é o real, o que é a paranoia e o que é o singular. Então, o real é o que nós encontramos cada dia, né? Que é um sentido, assim, de você ir vivenciando situações que vão te impactando. Tudo que nós vivenciamos nos afeta de alguma maneira, mais ou menos, mas tudo fica numa dimensão que a gente poderia chamar até de inconsciente, né? Por isso que muitas vezes, durante a vida, nós resgatamos algumas memórias que nós não achávamos que tínhamos, né? Mas que fica num lugar guardado. O singular é aquilo que nós captamos que mais nos interessa, mas esse interesse não é, às vezes, também consciente. É um interesse que tem a ver com o nosso desejo, a nossa verdade de personalidade, né? Que é o que nos diferencia dos outros, por exemplo, né? E a paranoia é quando nós projetamos desejos que não são nossos, são equivocados, e a gente fixa em pensamentos que não existem, mas que são pensamentos que muitas vezes eles nos ajudam de alguma forma, nos acalmam, ou trazem alguma certeza, tira dúvida, né? Impede que a gente fique num caos. Mas isso, ao contrário que possa parecer, não é bom, porque paranoia é algo que não é próximo à nossa realidade, é uma construção falsa. Seria a visão de mundo por outros olhares que não o nosso? Exatamente, quando a gente acha que é nosso, sim, mas não é, né? Tem casos patológicos, assim, psicopatológicos, que a pessoa, por exemplo, em algumas psicoses, né, ela acha que tem alguém perseguindo. Então, isso é uma paranoia, o pensamento fica repetitivo e sempre fixo em alguma coisa, né? Ela não consegue sair desse pensamento. Se, de repente, dizem para ela que não existe aquilo ali, ela vai até brigar. Vai dizer, não, existe sim, tem uma perseguição aqui atrás de mim, mas isso cansa muito, né? Seria aquele famoso, a pessoa acredita na própria mentira que vive? Exatamente, isso tem sido comum, porque você tem uma ideia, fixa aquela ideia e acha que ela é uma verdade absoluta, né? A gente vive hoje, Renê, num mundo de imediatismos, né? A gente quer ali para agora, não, né, para ontem, na verdade, como diz o ditado. De que forma que essa busca incessante por respostas rápidas influenciam na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia e nas nossas experiências? Sim, então, Vanessa, hoje nós estamos vivendo um momento que alguns estudiosos chamam de pós-verdade, né? Você tem muita conexão, né, de informações, nós sabemos tudo o tempo todo, mas essas informações, elas vêm muito com imagens. Nós raramente lemos, por exemplo, no Instagram, uma notícia toda, né? Muitas pessoas não leem, elas leem só o início. Eu já fiz essa experiência nas minhas redes, quando eu coloco lá apenas 5 linhas, todo mundo lê. Mas quando é um texto maior, de, por exemplo, 500 palavras, já é mais raro, né? Existem pesquisas que mostram que vídeos até 5 minutos são muito mais vistos, assistidos, mais do que isso, né? Então, de certa maneira, as pessoas estão assumindo conceitos muito breve, né? De uma forma muito breve, ou seja, eu acho que eu sei alguma coisa porque eu li, vi uma ideia, assumi aquela ideia e é uma verdade. Só que isso é completado por um aspecto de emoção. Ou seja, o que eu quero que seja verdade, vai ser verdade, logicamente. Ou seja, é a era do creio, logo existe, né? Se eu acredito naquilo ali, realmente existe, né? Mas não é assim. O conhecimento, ele não é assim tão imediato. Você não consegue saber sobre a história do cristianismo, por exemplo, lendo um livro de autoajuda, um livro romanceado, né? Um livro sobre o Santo Graal, assim, e falar, olha, sei tudo sobre a história do cristianismo. Não, é bem assim. Exige um estudo sério, teológico, aprofundado, né? Eu conheço casos de pessoas que
a pessoa teve uma gestação que ela mesma acreditou. E aí já vai para um outro lado psicológico e físico também, químico do corpo, né? Mas, Renê, a pessoa que ela entra numa paranoia, que ela acredita naquela situação, que ela faz aquele momento, que ela acredita tanto naquilo, como que ela se cura disso? Qual profissional ela deve procurar para sair desse estado de paranoia? Então, quando é um aspecto psicopatológico, realmente ela tem que se tratar com um psicólogo, psiquiatra ou psicanalista. Ela precisa ver aonde foi a origem traumática daquele problema, né? E como que aquele problema afeta no dia a dia. Mas, por outro lado, hoje nós vivenciamos situações de negacionismos, situações de criação, assim, de conhecimentos falsos, fake news, estamos vendo tanto isso agora, né? E aí a pessoa acredita que uma verdade, ela é absoluta, foi criada, e isso a gente cura como? Né? Porque é uma patologia social. Né? A gente cura isso a partir de uma ideia de realidade, mostrando o que é realidade, né? E contrapondo aquela ideia com outros conceitos. Por isso que eu acho que é tão importante hoje o diálogo, o debate, né? A gente conversar com as pessoas. Só que hoje muita gente não está conseguindo fazer isso. Não sei se os nossos telespectadores, vocês já perceberam isso, tiveram essa situação. Por exemplo, você começa a conversar com uma pessoa, você está explicando uma ideia, a pessoa já completa a sua fala e já acha que o que você está pensando é algo completamente diferente. Não é isso que eu estou dizendo, né? Então, a gente perdeu a capacidade de escutar, entender o que a pessoa está falando e, de fato, dialogar. Não é monólogo, né? Duas pessoas em dois monólogos, não. É um diálogo. Então, mostrar contrapontos, sair das nossas bolhas, sair dos nossos grupos assim muito fechados, isso é muito importante hoje, né? Você acha, Renê, que, e aí a sua visão como psicanalista, que esse período que a gente vivenciou de pandemia, de reclusão, né, de uma reclusão forte, interfere ou interferiu no aumento de casos de paranoia, enfim, você acha que... Sim, porque, Vanessa, eu vi, por exemplo, uma percepção, as pessoas começaram a ter uns sentimentos mais próximos, né? Então, sonhos mais parecidos, pesadelos, né? Porque nós vivenciamos imagens muito constantes na pandemia. E essas imagens afetaram muito. Nós estávamos vendo, se você parar para pensar agora, né, 2020, 2021, principalmente em 2020, quase todo mundo estava vendo as mesmas imagens, todos os dias. Repara naquela época lá de abril de 2020, as imagens vindo da Itália, né? Da região de Bérgamo, todo mundo estava vendo aquilo ali. Então, afetou da mesma maneira. Era real, né? Tinha que ver mesmo, mas afetou da mesma maneira. E o medo da morte, da infecção, do vírus, foi, assim, realmente muito avassalador nas emoções das pessoas, né? Então, nós estávamos, assim, mais conectados e mais com afeto, nesse sentido de afetação, né? E aí, realmente... esse período da pandemia gerou muito pensamento que não era real também, né? Como era um dado novo, a ciência estava buscando respostas, mas toda ciência, ela tem proposta, hipótese, e ela pode ser refutada, ela pode ser criticada, né? E quando é assim, você está saindo atrás de uma pesquisa nova, tem erros e tal, só que as pessoas não estão acostumadas com isso hoje, né? Elas estão perdendo o senso científico, elas estão achando que já tem uma resposta para determinado assunto, seja qual for, um assunto novo, difícil, mas eu trago uma resposta pronta. Então, isso foi uma paranoia da pandemia também. Renê, exemplificando dentro da pandemia, a gente tem um real, que de fato a pandemia aconteceu, a paranoia, né, que às vezes a pessoa extrapolar, exagerar de fato aquilo que estava acontecendo, pessoas que não queriam fazer mais nada, assim, a ponto de criar uma paranoia muito grande. Onde que a singularidade entra nesse contraponto entre o real e a paranoia? Sim, então, Tiago, a singularidade é aquilo que vem do próprio sujeito, né? Então, eu costumava dizer na época da pandemia que as pessoas que já apresentavam problemas, por exemplo, de depressão, de ansiedade, transtornos diversos, elas tenderiam a aprofundar esses transtornos. Então, o horizonte delas, assim, psíquico, né, mental, de humor e tal, durante a pandemia não seria curado. Ao contrário, poderia ser até aprofundado aquele transtorno, né? Essa é a singularidade.
Nós temos que saber o nosso limite. Eu, como professor, tomo muito cuidado com isso, porque às vezes o aluno chega para mim e diz assim, poxa, professor, eu não tenho condições de apresentar um trabalho lá na frente. Sobretudo em faculdade, há muita crítica, né? Então, os alunos às vezes acham que assim, olha, eu vou ser criticado, é um assunto difícil, alguém pode rir, falando que eu estou dizendo bobagem. Então, eu falo, olha, tudo bem, o grupo apresenta, você participa da confecção do trabalho, porque eu sei como que esses alunos podem ser afetados, né? Então, num certo sentido, cada um tem que saber o seu limite, da onde pode ir, aonde pode exercer uma atividade, né? E se nota que realmente tem um problema, precisa procurar ajuda, né? Porque eu também já vi situações dessas, de alunos que tinham dificuldade, um pânico em apresentar trabalho, né? E isso é por causa de uma paranoia. Olha, às vezes ninguém vai rir, ninguém nem está olhando para a pessoa, assim, mas ele acha que todo mundo está rindo. Então, cria uma paranoia. E eu vi situações que a pessoa melhorou, foi tratando aquela situação, né? Isso tem muito a ver com o passado, muitas vezes causa de bullying no passado, né? Não deixar com que aquela realidade que você criou te paralise, né? Exatamente. Porque acaba que muita gente acaba se paralisando diante de alguma situação com receio do que os outros vão pensar, né? Exatamente, Vanessa. E isso é interessante que, assim, muitas vezes, diria que a maioria dos casos, vem por causa de situações do passado. A gente viveu alguma coisa lá na infância, com 7 anos, 8 anos, a gente acha que aquilo ali é a realidade para sempre nossa, do nosso entorno. Não. Às vezes, num ambiente escolar, assim, da educação básica, do Fundamental 1, você tem uma perversidade, às vezes, de alguns alunos, né? Você tem situações de bullying reais, mas que não vão se reproduzir na vida universitária, por exemplo, né? Só que, muitas vezes, a pessoa não entende isso de forma consciente. Aquilo ali está dizendo para ela, de forma paranoica, que alguém vai rir, mesmo não tendo nenhuma evidência disso, né? Tá aí a importância, então, Renê, de curar as feridas do passado e fazer terapia, psicanálise ao longo de toda a vida? Quando há um sofrimento, Tiago, psíquico, né, uma dor, alguma coisa que impeça a pessoa de ser livre no seu horizonte assim, mental, sim, é muito importante. Porque aí a pessoa pode se ver realmente assim, liberta de uma amarra. Ela gostaria até de fazer algumas coisas, né? Ela gostaria de ser mais livre, por exemplo, nesse caso, de apresentar um trabalho, dar uma palestra, falar em público, mas de repente ela não consegue. E agora, quando ela consegue, é uma sensação muito boa, né? Muito de libertação. Uma coisa que me passou pela cabeça, Renê, é a questão das bolhas sociais, né? A gente vivencia muito isso. Pessoas que estão ali fechadas naquele pensamento e não conseguem externar, né, essa visão, não conseguem ampliar essa visão. De que forma que isso interfere no nosso dia a dia, né, na nossa vivência e na criação de paranoias? Também, né? Porque eu vejo que, assim, essas bolhas, muitas vezes as famílias têm caído nisso. Mantido seus filhos, por exemplo, só com uma visão dela, né, da família, e cria uma situação que não precisava, por exemplo, para a criança, né? Nós precisamos entender que, por mais que o nosso pensamento ele seja assim, bem fundamentado, ou às vezes a maioria das pessoas no entorno concorde com o nosso pensamento, não é todo mundo que vai concordar, né? Nós não teremos unanimidade, né? Então, de certa maneira, o conhecimento ele vai sempre caminhando, vai sempre crescendo quando nós temos um embate de ideias. Justamente o contrário do que as pessoas pensam hoje, né? Que só quando eu afirmo, só quando eu digo ali, olha, tá tudo bem, é isso mesmo, bato palmas, aplaudo aquele pensamento que tá bem. Não, quando vem uma crítica, às vezes é melhor, né? É assim que o espírito racional, científico, caminha mais. Renê, para a gente finalizar o nosso bate-papo, qual dica que você deixa para quem está nos assistindo? O que deve ser feito, então, para evitar esse tipo de paranoia? Qual tipo de ajuda a pessoa pode procurar? Então, eu vejo, Tiago, que nós estamos num momento, assim, muito crucial, que essas paranoias, as fake news, por exemplo, a pessoa achar que vem um perigo, um medo muito grande, né? Na Europa nós vimos aí movimentos de extrema-direita, como na Itália, né? Da Giorgia Meloni, que assumiu o poder agora, criando uma paranoia de que o imigrante vai chegar e vai trazer a barbárie, né? E aí, por isso, cria muros, cria um discurso de ódio, e o próprio Papa agora deixa essa mensagem também para o Brasil, para que a gente saia do ódio e da violência, né?
Então, nesse sentido, assim, é importante que a gente entenda que, de fato, paranoias, medos podem trazer mais segregação, mais divisão e violência. Então, a gente precisa entender o que é o real. O real, às vezes, está na nossa porta, está na rua, está na fome, na miséria, nos preconceitos, pessoas sofrendo muito com a nossa posição, que é uma posição, às vezes, preconceituosa, violenta e fechada da nossa bolha, né? A gente precisa entender o que aquela pessoa sofre com a nossa ideia. Nossa ideia, às vezes, não é boa. Às vezes, ela é violenta e a gente não percebe isso, porque tem pessoas distantes, às vezes, na outra ponta, sofrendo. A homofobia é um caso disso, o machismo, o racismo também, né? A gente precisa sair dessa onda e entender mais que acolher o outro, ter empatia, é ver a posição dele e a vida, a forma de vida dele, na sua singularidade. Muito obrigado, Renê. Obrigada, Renê. A gente precisa mesmo, né, estar mais abertos a ouvir o outro, né? Às vezes a gente, nessa correria do dia a dia, a gente acaba não dando ouvidos, literalmente, ao que o outro fala e é, talvez, por uma fala dele que a gente vai ser confrontado e, de repente, mudar de opinião, né? Mudar de opinião não é errado, né? Claro, claro que não, com certeza. Exatamente. Seus contatos estão aqui na tela para quem quiser, então, tirar dúvidas, enviar sugestões de temas também para a gente trazer aqui para o programa, né? Então, tá aqui no rodapé da tela e você fica à vontade para conversar com o Renê. Muito obrigada, viu, Renê? Obrigado, um prazer, como sempre.